Boa noite aí, pessoal que está chegando no YouTube, Instagram, Facebook. Boa noite a todos aí. Então, ao longo desses últimos dias aí, vimos um pouquinho de interpretação de exames de imagem, alguma coisa de deslocamento de disco com e sem redução. Vimos inúmeras situações aí que podem surgir no consultório com alguns graus de complexidade um pouco menor, outros maiores, e situações mesmo aí do dia a dia. E ontem fizemos um bate-papo sobre como diferenciar algumas dores orofaciais, como algumas cefaleias. Falamos em outro momento sobre algumas neuralgias. Não dá para falar sobre todas elas, porque o conteúdo é muito vasto, muito extenso, mas foi uma forma assim resumida de já ir mostrando para os colegas como que realmente é esse campo da DTM, dor orofacial. E sempre pergunto aos colegas que muito aluno às vezes chega quando está iniciando um curso ou quando quer entrar nessa especialidade, né? Sempre vem com uma pergunta: mas eu estou achando que eu não vou conseguir acompanhar. Eu acho que a DTM é uma especialidade muito difícil, com um grau de complexidade muito grande. Então, hoje a ideia é exatamente desmistificar um pouquinho dessa complexidade da disfunção temporomandibular. Será que a DTM é tão complexa assim? Será que ela é tão difícil de ser tratada, de ser entendida, de ser diagnosticada? Então, mais uma vez, retomamos aí. Eu sou o Lucas Carvalho, ensino dentistas a diagnosticar e tratar DTM. Bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Convido vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook. Todos os dias tem muito conteúdo de DTM, dor orofacial, de uma forma que a gente consiga dar uma maior segurança para que os dentistas consigam diagnosticar e tratar DTM de forma muito mais assertiva. Então, talvez esse grau de complexidade maior dentro da DTM, dor orofacial, pode ser porque a DTM é uma disciplina que ela tem pouco tempo, é uma disciplina que está ainda na adolescência, é uma disciplina que foi reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Odontologia em 2002. Então, estamos fazendo aí esse ano 20 anos que ela foi reconhecida como especialidade dentro da odontologia. Então, há pouco tempo ela ainda era vista dentro das disciplinas, na verdade, de oclusão, de prótese. Agora já se tem uma disciplina de DTM do orofacial, mas na maioria das faculdades ainda é uma disciplina eletiva e não obrigatória. Infelizmente, tem uma briga muito grande aí para ver se a gente consegue colocar a DTM do orofacial como disciplina obrigatória, e mesmo com toda essa dificuldade, mesmo sendo uma especialidade muito nova, muitos artigos têm sido publicados na literatura e muita coisa tem sido vista de mais atual dentro da DTM da dor orofacial. Talvez esse estigma de grau de complexidade da DTM pode-se em decorrência do profissional realmente atrelar a DTM, a disciplina de oclusão, a disciplina de prótese, e realmente não estudar a DTM na graduação a fundo, como a gente acaba estudando outras especialidades, como até mesmo a prótese, a cirurgia, a periodontia, a endodontia, a cirurgia. Então, não é uma disciplina tão bem esmiuçada dentro da graduação. E isso acaba gerando um grau de dificuldade profissional quando se forma. E muito tem a ver também com a parte de diagnosticar de forma diferencial essa ADTM de outras dores orofaciais, e também da parte de anatomia e fisiologia, que na graduação a gente acaba vendo de uma forma assim um pouquinho maçante, um pouquinho de querer decorar um pouco e não aprender tanto a função realmente das estruturas aí de músculos da mastigação, da própria articulação temporomandibular, parte ligamentar e toda a parte de inervação e vascularização que corresponde à articulação temporomandibular e todo o nosso sistema estomatognático. Então, dentro dessas lives, dentro de tudo que a gente vem propondo nos últimos meses, a gente criou uma metodologia, e dentro dessa metodologia, a gente consegue transmitir para o aluno de uma forma muito mais simples, muito mais prática, muito mais objetiva
e menos decorativa, vamos dizer assim. Então, o aluno consegue assimilar e aprender e não ficar com essa coisa de apenas decorar. Você consegue realmente assimilar a parte de anatomia e fisiologia, de articulação, de músculos da mastigação, de uma forma que fique muito mais fácil de entender e de absorver todo o conteúdo. E tudo isso a gente vem passando um pouco dentro desses últimos meses aí nas redes sociais, e a gente tem uma metodologia também à parte em que a gente realmente ensina dentistas a diagnosticar e tratar DTM, e a gente já tem alguns colegas aí que já estão emergindo, já estão tendo um grande sucesso na área de DTM, estão realmente se tornando um expert em DTM. Então, eu gosto sempre de explicar isso dessa forma, porque essa parte de anatomia e fisiologia, ela, por alguns colegas acharem um pouco maçante, principalmente na época da graduação, quando a gente começa a trazer para o campo clínico, para o dia a dia de trabalho, a gente consegue entender que todo esse conhecimento que você aprende na DTM, você acaba utilizando ele na odontologia como um todo, porque você retoma todos os conhecimentos que ficaram que a gente deixou passar um pouquinho no tempo e acabou se esquecendo um pouco dessas terminologias, das funções realmente de músculos da mastigação, de articulação, e tudo isso a gente retoma de uma forma que é mais gostosa de aprender, e não aquela forma meio chata mesmo. A gente consegue remover todo o conteúdo desnecessário que não é aplicável clinicamente e coloca tudo que realmente o aluno precisa aprender. Tá? Então, isso é uma coisa bem bacana. E eu gosto sempre de orientar o seguinte: sempre que você vai entrar dentro de uma especialidade, qualquer que seja, ou sempre que você vai fazer qualquer tipo de decisão na sua vida, de tomada de decisão, pense sempre uma coisa: e se eu não fizer, o que pode acontecer? Duas situações que aconteceram comigo, um profissional que trabalha dentro de uma especialidade e não tinha o conhecimento na área de DTM. Uma foi assim, ele tinha um paciente e o paciente relatava para ele algumas dores faciais. E o que ele me passou foi assim: o paciente tinha uma dor na face, na região de masseter, e era uma dor que incomodava ele, mas ele nunca quis tratar, nunca tratou, nunca procurou tratamento. E nessa mesma região, ele acabou perdendo o elemento dentário e foi submetido a uma cirurgia de implante. Depois dessa cirurgia, logo depois da cirurgia, foi uma cirurgia assim, ele me mandou toda a documentação, todos os exames, não tinha nada para gerar dor no paciente. E o paciente começou com um quadro álgico, com um quadro de dor, e essa dor não passava. E o paciente ligou essa dor ao implante que tinha sido recém-instalado. E ele me contou toda essa história, que o paciente tinha essa sintomatologia dolorosa antes de instalar o implante, mas acabou não fazendo nenhum tipo de tratamento para essa sintomatologia, e coincidentemente, naquela mesma região que o paciente perdeu aquele elemento dentário e fez um implante naquela região, o paciente começou com esse quadro álgico, com esse quadro de dor. E ele mandou o paciente para mim, porque ele clinicamente ele pediu tomografia, pediu radiografia, e realmente não conseguiu visualizar nada a nível clínico. Aí a gente começou a avaliar o paciente, eu fui orientando a ele e o paciente chegou para mim. Aí a gente fez uma tomada de história do paciente, fez uma avaliação clínica e começou a colocar a mão no paciente, fazer palpação. Na hora que a gente começou a palpar, principalmente a parte de músculos da mastigação, na inserção aqui, onde termina o masseter e logo embaixo do ângulo mandibular, onde você tem ali, um pouco mais à frente do ângulo mandibular, onde você tem aquela inserção do pterigoideu medial, na palpação ali, o paciente tinha dor. E nessa palpação, quando ele tinha essa dor, ele relatava para a gente que é exatamente a dor que começou logo depois da cirurgia de implante. E a gente continuou fazendo essa investigação e indagando o paciente como que era essa sintomatologia dele e o que ele sentia antes. Aí ele começou a contar para a gente que, olha, realmente eu tinha já uma dor igual a essa, só que depois que eu coloquei o implante, a dor aumentou. E eu fiquei preocupado.
Mas eu realmente, no fundo, eu estava achando que não era do implante. Isso é o relato do próprio paciente. Resumindo, no final da história, realmente o paciente ele teve um diagnóstico de dor miofacial, que é uma dor muscular, e essa dor muscular, ela estava entre a região de masseter, a inserção do masseter, que é a parte mais inferior do masseter, e a região interna do ângulo mandibular, um pouquinho à frente do ângulo mandibular, que pega um pouco do pterigoideu medial. E, coincidentemente, logo após a cirurgia do implante, essas dores aumentaram. O que nós fizemos? Fizemos um tratamento específico para essa dor miofacial dele, para essa dor muscular dele. E questão assim de 1 mês e meio, a dor desapareceu. Aquela dor que ele relatou, que foi em decorrência do implante, a dor desapareceu. Então, na verdade, o que esse paciente tinha? Ele tinha uma dor miofacial, que é uma dor muscular, e essa dor muscular, ela estava referindo para o dente, para o molar inferior. E é muito comum acontecer isso. Você ter um paciente com uma dor miofacial, e essa dor miofacial, ela referir para a parte interna da boca, principalmente para a região, quando é região de inserção de masseter, é muito comum irradiar para a região de molares inferiores e pré-molares inferiores. Depois disso, eu até conversei com esse colega e até orientei ele da seguinte forma, que eu sempre falo com meus alunos: se o paciente tem qualquer tipo de sintomatologia dolorosa, evite submeter esse paciente a qualquer procedimento invasivo. Trate o problema dele primeiro, trate essa sintomatologia dolorosa, deixe o paciente assintomático. Quando o paciente estiver assintomático, aí você submete esse seu paciente a um procedimento invasivo. Uma outra situação que aconteceu de uma paciente que foi para um colega, isso aqui eu estou fazendo uma analogia só para mostrar para vocês, que na verdade a gente acha que a DTM é complexa, mas na verdade a gente complica as coisas por falta às vezes de conhecimento mesmo na área, entendeu? Então, se você não ter o conhecimento nessa área, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, uma outra situação também de uma cirurgia, um paciente chegou com uma dor muito difusa e tinha vários remanescentes dentários na boca. E o que ela fez? Ela jurava que a dor era de origem dentária. Aí o profissional era um profissional reabilitador, conhecido, e ele fez toda a remoção cirúrgica, fez os implantes, ficou assim, o serviço perfeito, lindo, tá? Fez protocolo em cerâmica ainda, ficou um trabalho lindo. Só que a dor que a paciente tinha não desapareceu. E pelo contrário, como foi um procedimento muito invasivo, muito extenso, as dores que ela tinha antes aumentaram. E ela quis fazer esse procedimento, essa remoção desses elementos dentários, remoção de remanescentes radiculares, em decorrência da dor. Ela achava que se ela removesse todos esses dentes, a dor dela desapareceria. Pelo contrário, ela fez o procedimento ficou perfeito, radiograficamente, tomograficamente, ósseo-integração, tudo perfeito. Oclusão, tudo que precisava ser feito, o profissional fez, reabilitou. Porém, a dor aumentou, a dor do paciente aumentou. Por quê? O que estava gerando a dor do paciente não eram os dentes. O que estava gerando a dor do paciente eram dores que ele tinha extraoral. E quando a gente começou a avaliar esse paciente, aí nós vimos que esse paciente tinha uma DTM articular, tinha uma dor miofacial, tinha uma cefaleia, que é uma dor de cabeça secundária, que é uma cefaleia atribuída a DTM. Então, o paciente tinha, isso pode acontecer também, de um mesmo paciente ter vários diagnósticos de vários subtipos de DTM, que nós temos aí vários subtipos de DTM. Quando você pega as DTM, você divide elas em desordens dolorosas e desordens articulares. Vou só falar para vocês, só para vocês saberem quais são elas. Então, as desordens dolorosas, por exemplo, você tem a mialgia local, que é uma dor mais localizada na região de masseter e temporal. Você tem a dor miofacial com espalhamento, que é uma dor muscular que espalha, mas espalha para aquela mesma região anatômica. Você tem uma dor miofacial com dor referida, que é uma dor muscular que sai do masseter e vai para uma outra região anatômica, ou sai do temporal e vai para uma outra região anatômica. Você tem um outro tipo de desordem dolorosa, que se chama artralgia, que é uma dor articular. E você tem também uma outra desordem dolorosa, que é a cefaleia atribuída à DTM, que é a dor de cabeça que o paciente tem em decorrência da DTM. Isso são as desordens dolorosas, que antigamente chamava-se de DTMs musculares.
E as desordens articulares, você tem os desarranjos do disco articular, que é deslocamento de disco com redução, deslocamento de disco sem redução com a limitação de abertura de boca, deslocamento de disco sem redução, sem essa limitação de abertura de boca. Nós temos também as doenças degenerativas, que você tem lá a osteoartrose e a osteoartrite, e tem também a subluxação. Então, todos esses são subtipos de DTM. Então, esse paciente que eu acabei de relatar, ele tinha 3, na verdade, subtipos de DTM. Ele tinha uma cefaleia atribuída a DTM, ele tinha uma dor miofacial com dor referida, porque ele tinha dores musculares na região de masseter e temporal, e essas dores estavam referindo para dentro da boca dele, para a região dentária. E ele tinha também um processo degenerativo na região de cabeça da mandíbula, também chamada de côndilo. Então, o paciente tinha 3 diagnósticos de subtipo de DTM. E mesma coisa, nesse paciente, como era um paciente com uma dor crônica, mais de 3 meses, e o paciente estava muito comprometido, já tinha feito procedimento cirúrgico muito extenso, e as dores estavam muito intensas, aí nós tivemos que entrar com uma medicação que atua a nível de sistema nervoso central, associado a todo o tratamento conservador. Então, em algumas situações, a gente precisa dessas medicações, tá? Que você tem inúmeras medicações que podem ser usadas aí. Você tem aí antidepressivos tricíclicos, você tem aí anticonvulsivantes, que são medicamentos que, anticonvulsivantes, você tem aí gabapentina, você tem inúmeros medicamentos que te auxiliam para controlar essas dores crônicas, tá? Principalmente essas dores que o paciente foi submetido a algum procedimento cirúrgico, a dor continua e você, só com procedimento minimamente invasivo, você não vai conseguir dar uma qualidade de vida ao paciente. Então, nessas situações, na maioria das vezes, a gente até entra com uma medicação inicialmente, tá? Que é uma medicação que você tem que ter treinamento para saber prescrever, porque você tem que acompanhar o paciente para prescrever e depois desmamar o paciente, tá legal? Que são medicações que o cirurgião dentista trabalha com dor orofacial, tem habilitação para prescrever, tá, pessoal? Isso é importante a gente estar ciente. Por isso que dentro da odontologia a gente consegue tratar esses pacientes com DTM e com dor orofacial, assim, com muita propriedade, porque a gente tem essa gama de ferramentas para tratamento. Na verdade, você tem dentro lá do seu consultório inúmeras ferramentas para ajudar esses pacientes a controlar essas dores crônicas. Então, essa analogia eu gosto sempre de fazer e mostrar essas situações para mostrar para os colegas, quando você não entra na especialidade, coisas que podem acontecer. E dentro dessa metodologia que a gente acabou criando, a gente tem conseguido, mesmo de forma online, mostrar que até mesmo os procedimentos um pouco mais invasivos, como a viscosuplementação, você consegue ter um domínio da técnica. E a gente até abre cursos que a gente tem aí presencial para os alunos que queiram, às vezes, participar do online, fazer alguma prática no presencial. A gente ainda tem dado essa oportunidade para os alunos, tá? Mas são procedimentos, assim, minimamente invasivos e, na 90% dos casos, você consegue controlar o problema do paciente sem fazer nenhum procedimento que seja irreversível, por exemplo. Então, os procedimentos dentro de controle de DTM do orofacial, 90% são procedimentos reversíveis, ou seja, minimamente invasivos. Tá legal? Agora, um jeito que eu gosto de falar, que poderia ser, assim, que facilita, que seria assim, como se fosse um jeito certo de você aplicar mesmo toda essa metodologia e te auxiliar e te facilitar ali na tomada de decisão com o paciente, é ter um roteiro. E esse roteiro a gente conseguiu criar, porque o que a gente percebeu? Que você tem, por exemplo, inúmeros artigos publicados aí com vários questionários para você conseguir diagnosticar DTM. Mas você tem pouco treinamento dos profissionais, até mesmo nos cursos de especialização, a gente vê os profissionais que às vezes já fizeram um curso de especialização e vêm para fazer o curso com a gente vê assim, que os profissionais não têm muito treinamento para receber o paciente. Como receber o paciente, como abordar o paciente inicialmente, o que perguntar, o que indagar, qual roteiro seguir. Então, dentro dessa metodologia Expert DTM, eu comecei a ver que tinha muita falha nos questionários que são publicados e validados na literatura para diagnosticar DTM. E a gente conseguiu pegar
todos os questionários assim bons e colocar assim de uma forma assim mais sucinta, mais metodológica e mais simplista, para que o profissional que nunca trabalhou com DTM consiga aplicá-la, tá? Então isso aí assim, você ganha muito tempo, você torna o teu procedimento, suas consultas extremamente mais rápidas e o diagnóstico assim, com uma consulta de 30, 40 minutos você consegue diagnosticar, já traçar um roteiro de tratamento, já dar o planejamento para o paciente e já conseguir identificar nessa consulta inicial, que eu gosto sempre de explicar isso, tanto para o paciente quanto para os alunos, é identificar as possíveis causas. Porque não adianta você fazer um tratamento para qualquer doença e você não conseguir identificar o que está causando aquela doença, senão você vai ficar enxugando gelo. Você vai tratar a DTM, o paciente vai ficar curado, vai ficar sarado, daqui a pouquinho volta tudo. Porque você não conseguiu identificar o agente causador e não conseguiu controlar esse agente causador. Então, a gente tem também toda uma estrutura de fazer uma sondagem com o paciente e uma orientação com o aluno para que ele consiga esmiuçar e investigar o paciente para que ele consiga realmente identificar o que está causando a DTM no paciente. Então, tudo isso a gente consegue mostrar dentro dessa metodologia que foi criada, que é a metodologia Expert em DTM. Dessa forma, a gente consegue e observa que os alunos conseguem com uma maior facilidade diagnosticar, tratar DTM com muito mais segurança. Agora eu queria dar mais uns 2 exemplos de casos clínicos e fazer esse bate e volta com vocês. E fico aberto também para perguntas, caso que alguém queira fazer algum tipo de pergunta, alguma solicitação de algum caso, de algum paciente que vocês tenham no consultório, queiram fazer um bate-papo, alguma pergunta, alguma coisa. E vou dar um exemplo de 2 situações. Uma o que às vezes os dentistas têm uma certa dificuldade e gera um pouco de dúvidas. São pacientes que têm sons articulares na forma de estalido. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia hoje é debater casos que podem ser considerados complexos pelos colegas. E a ideia é exatamente desmistificar um pouquinho, pelo menos, essa complexidade da DTM. Então, você imagina que chegou um paciente para você, doutor, eu estou com um estalo aqui perto do meu ouvido. Toda vez que eu abro a boca, eu tenho esse estalo. O que eu faço, doutor? O que vocês respondem para o seu paciente? Você tem que tratar, você tem que fazer um exame, você tem que encaminhar ele para um dentista que tem habilitação na área de DTM. O que vocês fazem? Encaminha para fazer um procedimento cirúrgico. O paciente que chega com qualquer tipo de som articular. Só que vamos pensar no estalido, naquele som de clique. O paciente que tem o estalido, que tem esse som de clique, porque você pode ter 2 tipos de sons articulares. O estalido e você pode ter a crepitação. O que é o estalido? É aquele estalinho mesmo, é como se estivesse estalando, dá um toquezinho na língua. Ó. Então, esse estalido, esse estalo, também chamado, ou clique, ele está relacionado ao deslocamento de disco com redução. E você tem um outro som articular, que é a crepitação. O que seria a crepitação? A crepitação é um som que o paciente sente, parece que tem areia dentro da articulação. O paciente fala que parece, doutor, parece que está um rangido aqui dentro. Sabe quando faço serrote na madeira, doutor? Mesma coisa, fica assim um reco-reco quando eu abro e fecho a boca. Isso é o som de crepitação. Só para você poder entender e saber também orientar o paciente para você ter a tomada de decisão. Quando o paciente tem esse som de crepitação, você começa a pensar num processo de degeneração da cabeça da mandíbula. Ou seja, ou uma osteoartrose ou uma osteoartrite. Aí, nessas situações, é interessante você pedir uma tomografia computadorizada com NIBIM para avaliar a estrutura óssea, para ver se realmente tem a degeneração. Agora, pensando nesse caso que eu acabei de dar o exemplo, que é o estalido. No estalido, o que acontece? Você tem lá a cabeça da mandíbula posicionada dentro da fossa mandibular. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu pegar esse crânio aqui, só para facilitar um pouquinho, para vocês darem uma relembrada aí. Então, você tem aqui, aqui você tem uma masseter. Vou tirar um pouquinho uma masseter daqui, tá? Acho que está dando para ver aqui a cabeça da mandíbula, tá? Rosinha aqui sobre a cabeça da mandíbula, você tem o disco articular. E o paciente está com a boca fechada, tá? Então, nesse momento, o disco teria que estar exatamente onde ele está, entre a fossa mandibular e a cabeça da mandíbula. O paciente com a boca fechada,
ou em repouso, com os dentes levemente desencostados. Em uma situação na outra, o disco articular tem que estar interpondo ali cabeça da mandíbula, fossa mandibular. Se por algum motivo esse disco articular vier para anterior, ele anteriorizar, o que normalmente acontece? Quando você começa a abrir a boca, a banda posterior do disco, pessoal, ela é mais espessa, tá? Você tem um disco no formato de gravata borboleta, e a banda posterior dele, a parte posterior do disco é mais grossa, mais espessa. E a parte do meio do disco, que a gente chama de zona intermediária, ela é mais fina, que é a região onde tem o contato, tá, do movimento de abrir e fechar a boca. Então, o contato da cabeça da mandíbula com a fossa é na zona intermediária do disco. Se você tem o disco anteriorizado, quando você começa a abrir, então você tem aqui a fossa, a cabeça da mandíbula está aqui. Então você começa a abrir a boca e o disco está para frente, está aqui anteriorizado, a cabeça da mandíbula começa a fazer um movimento de rotação para sair de dentro da fossa mandibular. Nesse sair da fossa mandibular, como o disco está anteriorizado, a cabeça da mandíbula ela bate na banda posterior do disco e dá esse som de clique, de estalido. E ela faz um movimento, ou seja, ela é como se ela estivesse recapturando o disco. Tá? Então o disco está anteriorizado, ela toca na banda posterior do disco e consegue entrar novamente aquela parte intermediária que estava lá para frente, ela encaixa novamente por cima ali da cabeça da mandíbula e o paciente volta, consegue fazer todo o movimento de abertura de boca. Quando o paciente começa a fechar a boca, o que acontece? Quando a cabeça da mandíbula volta para a fossa mandibular, o disco anterioriza novamente e dá um outro som articular de clique, de estalido, tá? Isso é chamado deslocamento de disco articular com redução. Por que com redução? Porque se ele está anteriorizado, ele é reduzido, ou seja, o deslocamento para anterior, ele é reduzido durante a abertura de boca. E o paciente faz o movimento todinho de abertura de boca, quando volta para dentro da fossa mandibular, o disco escapa novamente e dá o som articular de clique, de estalido. O deslocamento de disco com redução trata ou não trata? Se o paciente tiver sintomatologia dolorosa, ou seja, o paciente tem dor e tem o deslocamento de disco com redução, e você observa que a dor está relacionada a essa alteração, aí sim você trata. Agora, se o paciente não tiver sintomatologia dolorosa e se esse som articular for um som suave, que não incomode ao paciente socialmente, esse deslocamento de disco com redução ele pode ser considerado uma alteração de normalidade e não precisa ser tratado. Agora, uma outra situação, esse mesmo paciente que tem o deslocamento de disco com redução e não tem sintomatologia dolorosa, porém, o som articular incomoda a ele socialmente, quando ele vai falar, quando ele vai se alimentar, quando ele vai beijar. E ele te procura para isso. Fala, doutor, toda vez que eu vou ao cinema, estou comendo pipoca, fica dando esses estalos aqui. Toda vez que eu vou beijar, fica dando esses estalos aqui. Tem como você resolver o meu problema? Aí sim, você pode fazer o tratamento. Agora, se esse som for um som suave, se não tiver sintomatologia dolorosa, você pode fazer apenas um acompanhamento desse paciente que pode ser realmente considerado uma alteração de normalidade. Isso não sou eu quem estou falando, é tudo que a gente tem publicado na literatura, em boas revistas, em revistas de bom impacto, com grandes pesquisadores. Então, eles que falam, que mostram todos esses resultados para a gente, tá legal? Então, essa situação de som articular de estalido, eu acho que deu para dar uma ilustrada, uma elucidada aí para vocês. Uma outra situação é um paciente que, por exemplo, teve uma paciente que teve um travamento de boca aberta. O que é travamento de boca aberta? É aquele paciente que abre a boca e não consegue fechar. Então, ele fica com a boca aberta. Então, ele não consegue reduzir a luxação. Tá? Então, ele tem uma luxação da ATM, ou seja, a cabeça da mandíbula sai de dentro da fossa mandibular e não consegue voltar para dentro da fossa mandibular e o paciente não consegue fechar a boca.
Normalmente, quem faz esse procedimento de redução da luxação? O dentista. Normalmente vai para o hospital, se não tiver dentista, não consegue. E teve uma paciente, em algum momento, até no curso que a gente estava ministrando, ela chegou para a gente, até encaminhada de um serviço público lá, que mandaram para o curso, e a paciente tinha ficado de um dia para o outro no hospital com a boca aberta, com travamento de boca aberta, porque demorou a aparecer algum dentista para poder ajudá-la, era cidade do interior, tá? Então, deixa eu só ler a pergunta aqui da doutora Emanuele Coutinho, que aí eu termino essa conclusão aqui e respondo, senão alguém faz outra pergunta, ela sai daqui. Estou com um paciente que sofre de estalo constante, ele relata que ao beijar sente estalo ao comer também, com isso deverá ser tratado. Tá. Então, Emanuele, se esse som articular constante se incomoda ele, principalmente quando ele está beijando, porque às vezes incomoda, ainda mais quando é jovem, né? Aí deve ser tratado sim, tá? Deve ser tratado. Tá legal? Tá? Se não incomodasse, fosse um som mais suave, aí não teria necessidade de tratamento. Mas como esse paciente, pelo que você está me falando, ele não tem sintomatologia dolorosa, mas o som articular está incomodando ele socialmente, aí é tratável sim. Então, voltando para esse paciente que tem essa luxação da ATM, ela ficou de um dia para o outro com a boca aberta, sem fechar. O que acontece quando o paciente fica muito tempo com a boca aberta? Você imagina que você tem aqui, ó, o músculo temporal, tá? Ele está inserido, ele tem um tendão que está inserido lá no processo coronoide, tá? Vocês lembram dessa parte anatômica, de anatomia e fisiologia? Então, você tem um temporal aqui, em forma de leque, e o tendão dele, aqui é a parte fixa do crânio, e a parte móvel é a mandíbula. Então, qual parte que ele insere na mandíbula? No processo coronoide. E você tem também um masseter que pega da região do ponto fixo do crânio, que é essa região do zigomático, até essa borda inferior aqui da mandíbula. Então, ou seja, ele sai do ponto fixo e vem para o ponto móvel. Então, esses dois músculos aqui, vou mostrar os dois que é mais simples de entender, que são músculos mais externos aqui, principalmente nesse crânio. Então, se o paciente está com a boca aberta, esses músculos aqui, eles aumentam de tamanho, eles ficam alongados quando o paciente abre a boca. Só que quando você tem uma luxação, ou seja, um travamento de boca aberta, você tem um efeito desses músculos aqui querendo contrair o tempo todo. Então, por que ele tenta a contração? Para poder fechar a boca. Então, você imagina essa paciente, por exemplo, coitada, ficou a noite inteira tendo contração nesses músculos aqui. Além de ter contração nesses músculos, tem o pterigoideu medial também, que passa aqui dentro, tá? Na superfície interna aqui, ó, do ângulo mandibular, tá vendo? Então, ainda tem o pterigoideu medial também. E esses três músculos, eles ficam tentando contrair. Por quê? Eles são responsáveis pelo fechamento de boca. E o paciente está com a boca travada aberta. Você imagina uma noite inteira e um resto do dia seguinte, esses músculos contraindo. A paciente chegou para a gente cheia de dor, tá? Cheia de dor. E cheia de dor miofacial, cheia de dor muscular. O que nós fizemos? Fizemos todo um protocolo de tratamento para dor muscular e no mês seguinte ela já estava boa, já tinha melhorado, tá? E nesses casos, pessoal, de travamento de boca aberta, de luxação, você tem que passar algumas orientações para o paciente, porque normalmente esses pacientes que têm luxação da ATM são pacientes que têm o que a gente chama de hipermobilidade articular, na maioria das vezes. O que é hipermobilidade articular ou até mesmo lacidão articular? São pacientes que, por exemplo, o paciente fica em pé, a perna dele dobra assim. É aquele paciente que tem uma hipermobilidade em todas as articulações. E quando ele abre a boca, ele tem uma abertura de boca, a gente brinca que é igual a boca de jacaré. Você tem uma abertura de boca de 60 milímetros. 60 milímetros é muita coisa para o paciente abrir a boca. Tá? Então, esse paciente que abre demais a boca, que tem essa hipermobilidade articular, ele já tem uma predisposição a ter esses travamentos de boca aberta. Então, você tem que passar algumas orientações para o paciente para que ele evite realmente de fazer movimentos exagerados de abertura de boca. Tá? Se for comer um sanduíche, evitar sanduíches muito grandes, porque se ele abre demais a boca, ele pode ter o travamento de boca aberta. E fazer um processo de reeducação, de reprogramação da musculatura, para que você consiga reeducar a musculatura e fortalecer ela de forma que o paciente consiga controlar melhor a abertura de boca e não abra demais, tá? Aí você tem uma série de reprogramação mandibular que normalmente nós fazemos, tá?
tá legal? Mas só um breve relato de alguns casos clínicos, tá? E até para poder trazer um pouco mais de informação para vocês, que a DTM, quando um profissional bem treinado para diagnosticar e tratar, a gente realmente consegue simplificar muita coisa dentro da DTM e da dor orofacial. Eu acho que eu consegui te responder, né, Emanuele, na pergunta aí. Se não, você manda aí um oi e pode indagar novamente, tá joia? Obrigado aí por participar, tá legal? Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para passar hoje. São bate-papos assim para não se tornarem muito longos. Aproveitar o José Vinícius aqui, ó. Boa noite. Quando encaminhar para avaliação de DTM, os pacientes com arterite temporal e claudicação mandibular, tenho sempre pedido avaliação para DTM, pois sempre fico com a impressão de ser a causa. Grande Zé Vinícius, doutor José Vinícius aí, neurologista da UF, é um amigo aí que eu falei que a gente vai fazer um bate-papo aí entre a neuro e a DTM. Zé Vinícius, então, esses pacientes assim que têm arterite temporal e essa claudicação mandibular, eu acho que vale muito a pena, e você está exatamente pensando certinho mesmo, em encaminhar esses pacientes para uma avaliação com um profissional que trabalha com DTM e dor orofacial. E ainda vou além ainda, fazendo um breve bate-papo com você em relação à parte neurológica. Cara, eu tenho atendido muito paciente que tem cefaleia tensional, que tem migrânia e tem a DTM. Impressionante, cara. A prevalência da DTM nesses pacientes migranosos, nesses pacientes que têm cefaleia tipo tensional, então muito prevalente, cara. Inclusive, o estudo que eu fiz na Universidade Federal Fluminense lá na época, os pacientes que tinham, por exemplo, esclerose múltipla, teve uma prevalência bem relativa de DTM nesses pacientes. Nós fizemos um acompanhamento com grupo controle. Então, você tem inúmeras doenças neurológicas, esses tipos de cefaleias, que realmente o paciente pode ter uma comorbidade, pode ter a DTM como comorbidade, principalmente nessa situação aí que o Zé Vinícius falou de pacientes com arterite temporal. Mas a gente vai fazer um bate-papo, Zé Vinícius, mais a fundo aí entre a neuro e a DTM, eu acho que vai ser bem bacana aí. Vamos combinar, vamos ver se a gente tira isso aí do papel, que a gente acabou não tirando do papel. A gente programou, o filho dele acabou nascendo e a gente acabou deixando passar. Mas o Zé Vinícius é um grande amigo, neurologista aí, muito conhecido no Rio de Janeiro, e a gente acabou fazendo, na época, o mestrado junto lá na Universidade Federal Fluminense, eu como dentista, ele como neurologista, né? Tá joia? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, não sei se eu consegui te responder, Zé Vinícius. Valeu, Zé Vinícius, um abração, meu irmão. Eu que te agradeço aí por participar, cara, tá? Um neurologista participando de uma live aí, sempre agrega muito pra gente, né? E depois a gente faz um bate-papo com eles, falando um pouquinho aí da arterite temporal, falando um pouquinho das cefaleias. Acho que vai ser legal até para a visão neurológica para nós dentistas é bem interessante. Tá legal? Pessoal, me despeço aí de vocês, agradeço a atenção, agradeço a presença mais uma vez. Amanhã é o nosso último dia de live da semana, tá? E vamos estar aí mais uma vez às 21 horas na sexta-feira, falando mais um pouquinho sobre DTM e dor orofacial. Fiquem com Deus, um restinho de semana abençoada aí, e o final de semana já está chegando. Um grande abraço, pessoal.